E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Fleming e sim, eu sou, já me senti um dos caras mais burros do universo de todos os tempos. E por muitos anos eu pensei que eu era assim, o cara que nunca ia conseguir nada, que nunca ia ter um emprego, que nunca ia nem conseguir terminar nenhum segundo grau. Entrar na faculdade era impossível. E consegui também muitas outras coisas aí que eu achava que não era possível. Então eu realmente era o cara mais burro do mundo para mim. Agora eu vou explicar um pouquinho para entender melhor. Vocês vão ter que conhecer um pouquinho do que eu estou falando, um pouquinho da minha caminhada para entender isso. Não tem como não explicar essa jornada. É, eu acho que eu posso dizer que tudo começou dentro da sala de aula. O ambiente escolar se tornou o pior lugar para mim. Era lá onde eu me sentia a pessoa mais improdutiva ou, como posso falar, o cara mais burro de todos os tempos. Vamos começar pelo início, como falo por aí, né? No o meu problema era mais ou menos assim. No primeiro dia de aula, vamos dizer, não tem aquela apresentaçãozinha que a gente faz, que o professor, a professora chega na sala de aula, pessoal, para eu conhecer melhor todo mundo, para todo mundo se conhecer, vamos fazer uma apresentaçãozinha, uma apresentação de praste, né? Então era mais ou menos assim a minha apresentação. Começava o Joãozinho lá na frente, falava que queria ser médico, tinha 10 anos, 12 anos, assim por diante. A Mariazinha queria ser modelo, queria viajar pelo mundo, conhecer todo mundo. E quando estava chegando a minha vez, faltando alguns 3, 4 pessoas, eu começava a me tremer todinho, já sabendo o resultado do que ia ser a minha apresentação. E era mais ou menos assim. Bom dia, professora. Me chamo Leonardo Fleming, tenho 9 anos de idade, quero ser quero ser polícia quanto que ser, muito obrigado pela oportunidade, professora. E quero fazer muitos amiguinhos. Então era mais ou menos assim. Quando eu terminava de me apresentar, imediatamente os meus amigos, o pessoal da sala, começavam a rir. Rir não, rir era coisa pequena, né? Era gargalhada, gargalhada de dar dor de barriga, de tanto engraçado que era, como eu falava. E o professor, a professora não entendia que eu não entendia o que eu falava e pedia para eu repetir de novo a minha apresentação. Quando eles pediam para eu apresentar, eu piorava umas 1000 vezes. Aí tentava mais umas 2, 3 vezes até que eles desistiu que eu me apresentasse. Então não aguentava mais aquela situação. Com isso, eu comecei a ter muito medo de falar. Eu medo não, fobia de falar. Eu tinha até medo de atender telefone em casa, telefone fixo, quando tocava. Se não tivesse ninguém em casa para atender, eu também não ia, ele ia morrer de chamar lá e eu não ia atender. Poderia ser caso de vida ou morte, mas não ia atender de jeito nenhum. Porque, de tanto medo que eu tinha de falar. É, e uma outra situação que foi piorando a minha sensação de burro e de se sentir o pior lugar do mundo, a sala de aula, foi a minha escrita. Eu errava muito, muito mesmo. Aula de ditado, por exemplo, eu não conseguia fazer uma palavra correta. O professor falava bombril, eu fazia pompil. Se ele falava, vamos dizer, Brasil, eu fazia passil. Se era dificuldade, era dificultate. Então era bem complexo isso, porque ele falava uma coisa, na minha cabeça vinha outra e no meu caderno ia outra. Era bem diferente tudo isso. E era muita repreensão por causa disso, né? Muitas críticas, tipo, não sabe nem escrever, nunca vai aprender a escrever. Tanto que eu só fui aprender a escrever meu nome na sétima série. E não foi da forma tradicional, não, né? Tu entender o som para tu escrever as palavrinhas corretas igual o som. Para eu poder escrever meu nome pela primeira vez correto, que eu tinha certeza que eu estava escrevendo correto, eu aprendi a fazer desenhos com as letras. Eu decorava um formato de uma palavra e ia desenhar essa palavra, né? Então foi meu nome pela primeira vez, eu escrevi desenhando. E assim eu fiquei bem feliz na sétima série por ter aprendido a escrever meu nome. E com isso eu criei um medo
surreal de também escrever. Eu tinha medo de qualquer palavra que eu pudesse, é, eu poderia escrever. Tanto que eu comecei a esconder meu caderno. Eu não levava mais caderno para a escola. Eu preferia mil vezes levar um carão de não ter um caderno. Ah, porque tu não trouxe teu caderno? Isso é muito irresponsabilidade. Do que levar o caderno e ter que escrever alguma coisa e falar. Mais uma vez tu errou, mais uma vez tu escreveu essa palavra errada. Quantas vezes eu já te falei que não é assim? Então era bem mais fácil levar um carão por não ter o caderno para mim. Uma certa vez, uma já já no segundo grau, não, ainda no primeiro grau, eu o professor me estava chamando os alunos para escrever na lousa, no quadro negro, né? Algumas frases, ele dava um exemplo de alguma frase, a gente tinha que escrever. E como nesse dia eu comecei a me tremer todinho dentro da sala de aula, com medo dele, que eu sabia que ele ia me chamar, né? Que estavam indo todos os alunos, até que chegou a minha vez. Eu já estava bem nervoso, aí ele chamou e fez eu. Cheguei lá na frente da lousa, fiquei muito nervoso, peguei um giz, aquele gizinho, né? Segurei com toda a minha força na mão. Eu sei que ele falou algumas palavras, algumas coisas lá, alguma frase, mas eu não consegui entender de jeito nenhum. Eu não consegui entender o que o professor falou. Ele falou mais umas 2, 3 vezes. Eu escrevi lá algumas palavras, mas não foi o que ele queria. Aí o que eu escutei foi só ele gritando, né? Ele gritando comigo, dizendo que eu era um moleque por estar bagunçando a aula dele. E uma vez também, numa apresentação, eu fui fazer um seminário e o professor, quando chegou na minha vez, no meu grupo, a apresentar, na minha vez eu estava lá com papel, me tremendo todo, de tanto suor, de tanto nervoso que eu estava, minha mão molhou o papel, espingava o papel, aí parece que entrou uma bola de basquete na minha garganta, que eu não consegui falar nada, travou tudo. E eu fiquei muito assustado e só senti que eu estava molhando as minhas calças, eu estava urinando dentro da sala de aula. Eu saí correndo, com muito medo, desesperado. Eu deixei tudo, meu material e corri para fora da sala de aula, pulei o muro da escola e fui correndo para minha casa. Me escondi debaixo da minha cama com tanto medo que eu estava. E fiquei lá. Então, e eu escutava muitas frases no meu dia a dia, né? Tipo, como eu nunca ia aprender a escrever meu nome, nunca ia conseguir entrar na faculdade, nunca ia conseguir trabalhar. E essas coisas foram martelando na minha cabeça e até que eu realmente acreditava nisso. Então, sim, eu acreditei que eu era o cara mais burro de todos os tempos. No entanto, tinha uma pessoa, essa mulher, a dona Leci, que é minha mãe. Essa mulher, ela trabalhava na escola onde eu estudava. Ela era uma funcionária da escola, ela era servente, auxiliar de limpeza, melhor dizendo, né? E o serviço dela era limpar as salas onde a gente estudava. Ela só tinha a quarta série na época. Mas, no entanto, ela fez toda a diferença nesse período, porque os professores chamavam ela direto. Ó, teu filho não tá fazendo isso, teu filho deixou de fazer isso. E a chamada de atenção praticamente era igual a ela, porque todos os professores sempre falavam com ela. Mas algo muito especial aconteceu. A minha mãe, apenas com a quarta série, ela limpava as salas, ela me ensinou como aprender. A escola, os professores da sala de aula ensinam o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que aprender. Mas ela me ensinou como aprender. Por exemplo, para eu poder melhorar a minha escrita, melhorar a parte de escrita, escrever mais rápido, melhor, ela me incentivou bastante a técnica de fazer os desenhos como fazer os desenhos das palavras, tanto que eu decorei 100 palavras
que foi sem palavras que me ajudou muito para fazer redação, fazer textos. Ela Uma vez fiquei numa prova final de história, não sabia mais o que fazer, desesperado, achando que já ia ficar reprovado mesmo. Ela comprou, mesmo sem condições, mesmo a gente passando por muitas condições financeiras, vendendo salgado, refresco para ajudar na nossa comida do dia a dia. Ela comprou um kit com muitos bonequinhos, daqueles bonequinhos de chumbo, de soldado, uns verdinhos que tinha quando a gente era pequena, eu gostava muito, que vinham os tanquinhos, os aviãozinhos, os bonequinhos do exército. Ela pegou, me colocou no quintal lá de casa, que era bem espaçoso, com muitas plantinhas que ela tinha, que ela gostava muito, que ela veio do seringal. Então gostava muito de plantar ervas e raízes para fazer chá, lambedor, remédios caseiros do dia a dia pra gente. Aí ela me colocou lá fora com esses brinquedos e fez o mapa mundial comigo, com exército, com tanques, com coronel, para eu melhor estudar para essa prova. Fizemos uma maquete com resto de isopor, com resto de folhas, fizemos eventos com tudo isso. E eu levei isso para o meu professor. Foi tão legal que o professor se sensibilizou, não sei, que nem a prova eu precisei fazer. Ele me aprovou. Porque ele falou que eu tinha muito conhecimento naquele dia, eu fiquei muito feliz. Ela fez toda a diferença, não tem para onde. Ela criou um método, criou um passo a passo, métodos que eu aprendia de forma melhor. Ela dividiu a minha dificuldade de aprendizagem em cores. Ela pegava cadernos, aqueles cadernos que tem uma cor só, amarelo, verde, vermelho, e assuntos que eu não entendia, que eu não conseguia aprender, era no vermelho. O verde era aqueles assuntos que eu sabia tudo, que eu aprendia muito rápido, e o verde o amarelo é aquele regular, né? E o que acontecia? Dia de prova, eu só estudava pelo amarelo. O vermelho, ela falava que não adiantava eu estudar, porque eu não ia aprender, que já não tinha mais tempo para isso. O verde, ela falava que eu também não precisava estudar, porque eu já sabia, então ia ser só perda de tempo. Então, ela focava para eu estudar só no amarelo. Era bem inteligente a minha mãe. E muitas outras coisas, muitas outras técnicas que ela usou comigo, que ela inventou para que eu fizesse essa transformação. Para eu nunca ficar reprovado, para eu sempre conseguir passar. Também nunca tirei muitos 10 na vida, não. O meu objetivo era passar. Era passar. Ela falava, eu tinha que vencer o ano, não as provas. Então era assim que a gente ia. E na minha cabeça, por um milagre, eu tinha terminado o segundo grau. Terminei o segundo grau. Para mim isso foi um feito histórico. Eu sou já o moleque mais feliz no mundo. Passei do segundo grau, consegui terminar com aqueles professores, com aquela situação toda e me tornei um dos alunos mais felizes. Falei para minha mãe, falei para todo mundo que eu tinha terminado o segundo grau. Isso foi para mim um feito histórico na minha vida. Para mim, eu não precisava de mais nada. Não, já fiz o que tinha que fazer no mundo. No entanto, o meu sonho, como eu falei, na minha apresentação, que era ser policial, realmente desde pequeno, eu tinha a maior vontade de ser policial. E abriu um concurso no meu estado da Polícia Militar. E a minha mãe me incentivou a fazer essa matrícula desse concurso. E eu falava que não adiantava, porque não ia passar, não tinha como eu passar no concurso. E eu tinha muito medo de fazer provas. E ela fez eu acreditar em mim. Ela, não, faça que tu vai fazer, tu tem que acreditar em si, porque tu é capaz, e até que por muita conversa, essas coisas, eu fui fazer essa matrícula. E eu fiz a prova. E o que aconteceu? Passei no concurso da Polícia Militar. Me senti o cara de outro nível. Lá em cima, sou foda. Terminei o segundo grau, vou ser policial. No entanto, aconteceu algo muito, muito doido.
eu descobri que para eu ser policial eu tinha que estudar mais um ano como aluno soldado. Foi desesperador, porque eu não estava preparado para isso, ter que estudar mais um ano como aluno. Eu achava que nunca mais ia ver um professor na minha vida, tive de encarar professores militares. E quando lá no curso descobri que eu era o que eu aprendi foi que eu não sabia o que era esquerda e direita, tive muita dificuldade de aprender o que a marchar, dificuldade, eu aprendi que eu não sabia o que era som, reconhecimento de som, conseguir decorar, aprender, guardar informações sonoras. Por exemplo, eu não conseguia guardar o som das cornetas, informações da banda de música, e tudo isso atrapalhava muito. E as informações, as provas, o professor era muitos ao mesmo tempo. Isso me fez ter o pior ano da minha vida. Todos os dias desse curso eu pensava em desistir. Não aguento, não vou aguentar, não quero, não quero, não aguento. Todo dia eu chegava em casa chorando, porque no outro dia eu não queria mais voltar para lá. Até que minha mãe me incentivando, eu fui criando técnicas próprias, fazendo a minha própria forma de aprender ali naquele novo ambiente para mim, e consegui terminar o curso de soldado. Virei policial. Pensei, caramba, agora acabou tudo. Eu sou a melhor pessoa do mundo já. Eu sou o foda, porque eu consegui terminar o segundo grau, eu passei no concurso, consegui terminar o curso de soldado, e agora sou policial. Não preciso mais, agora sim, estou feito. Nunca mais eu tenho que aprender nada, nunca mais tenho que estudar nada, nunca mais vou ter que ver uma sala de aula. Acabou para mim. Com isso, eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo, no meu pensamento, né? Se eu não tenho mais que estudar, estou bem na vida. Porque o meu problema era esse, eu não queria mais estudar, porque eu tinha pavor disso, ter que aprender algo. Isso não era para mim. Eu não quero mais isso para mim. No entanto, com o tempo, eu vi que estava dando problema no meu trabalho, porque eu tinha medo ainda de falar com as pessoas, tinha medo de me comunicar com as próprias pessoas do meu trabalho, eu tinha medo de ir para uma ocorrência, eu tinha medo, não por causa da ocorrência que poderia acontecer alguma coisa comigo, isso era de medo. O meu medo era ter que falar com as pessoas, chegar lá, perguntar o que aconteceu, quem são as testemunhas, perguntar informações, ter que escrever os relatórios. Tudo isso para mim era a pior coisa, o pior pesadelo. E isso foi começando a dar problema no meu trabalho. Eu poderia correr o risco de perder meu trabalho. E eu não sabia o que fazer mais. Eu continuei achando que eu era a pessoa mais burra do mundo. Porra, eu consegui tudo, mas agora parece que nada está servindo, porque eu ainda sou a pessoa mais burra do mundo. Tem alguma coisa errada, por que eu não consigo? Né? E com o tempo eu descobri que eu tenho dislexia auditiva. Por ter passado por tratamento psicológico, eu tive que ser acompanhado pelo psicólogo da policlínica, lá da PM, tive que fazer fonoaudiólogo e um monte de coisa. E descobri que eu estava com dislexia auditiva. Aí eu fiquei um pouco mais preocupado, que eu achava, tá, eu sou o cara mais burro do mundo, mas eu posso resolver isso estudando. Né? Eu achava que o remédio era esse. No entanto, tinha um novo problema. O que eu tinha que fazer? Não sabia mais, eu estava perdido. Então, eu pensei que eu não sabia mais o que fazer. Totalmente ao, jogado ao destino, né? Eu imaginava isso. E o que aconteceu foi que, com tudo isso, eu peguei 10 anos de depressão, muita depressão, perdi dinheiro, comecei a consumir bebida alcoólica todos os dias, não tinha dia para beber. Eu me afastei dos meus amigos, da minha família, eu estava totalmente já perdido nesse tempo, sem amigos, sem família. Eu me escondia do meu irmão, da minha mãe dentro de casa, para não ter que falar com eles. E os 2 últimos anos dessa depressão, eu estava pensando já em como me matar. Os 2 últimos anos foram horríveis, porque eu estava pensando em suicídio. Agora imagina um policial militar que trabalha com arma todo santo dia, pensar em como tirar a própria vida. Eu pensei em muitas besteiras, besteira mesmo, de todas as formas possíveis. E isso eu não quero para ninguém, não quero para mim, não quero mais para ninguém na vida. Nunca mais, de jeito nenhum. Mas eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que fazer alguma coisa para mudar tudo isso. E uma certa vez, eu já estava sem saber o que fazer,
eu comprei 7 cestas básicas, sacolão, né? Cesta básica com alimentos dentro, e procurei famílias, mães solteiras que estavam precisando de um pouco de alimentação. E o que eu fiz foi uma troca. Eu chamei elas para um local, e 7 famílias, e eu falei, ó, eu tenho essas 7 cesta básica para vocês, se vocês quiserem, se até o final, se vocês ficarem aqui, vão poder levar. A única coisa que eu quero é que vocês me escutem. Eu tenho que falar para vocês algumas coisas. Foi quando eu comecei a perder o medo de falar. Foi nessa época que eu fiz essa escolha. É como se eu estivesse pagando as pessoas para me escutar. E eu dava cestas básicas, foi aumentando, consegui até ganhar apoio, apareceu um movimento disso. E eu me dei muito bem porque eu aprendi a falar. Foi o melhor feito que eu fiz na minha vida. E hoje eu falo até demais. Eu dou palestras pelo Brasil para falar sobre isso, sobre essa minha história, superação e como fazer isso, como mudar, como a gente consegue perder o medo de aprender, perder o medo de conquistar as coisas quando a gente quer. E isso eu estou fazendo hoje pelo Brasil. E quem sabe se um dia eu não aparecer aí pela cidade de vocês, faça isso também por aí. E se eu estiver lá, eu quero que tu também compareça lá. Ah, e também aprendi que a gente tem que sonhar. Eu perdi esse foco de sonhar, não estava mais sonhando, e isso me levou a uma escuridão sem tamanho. Hoje, imagina uma pessoa que não tem mais, não tinha coragem nem de escrever o próprio nome. Hoje eu fiz um livro, eu tenho um livro que vai ser lançado, que se chama Seja Nota 10 na Vida, que fala sobre a minha história, um pouco dela, fala o que eu fiz, como que eu saí dessa problemática toda de achar que eu era o cara mais burro do mundo para ser o Nota 10 na vida, e eu acredito muito nisso. Também tenho outro sonho, tenho o que já tá até sendo realizado, vamos dizer, com o problema de achar a sala de aula o pior lugar do mundo. Criei um sistema de informática, um software, que eu quero transformar a sala de aula no melhor lugar do mundo, que se chama Sistema na Escola, para nenhum aluno mais, ou o mínimo possível, não passar mais pelo que eu passei, né? E também terminei faculdade, consegui me formar. Eu não, tudo aquilo que eu acreditava, escutei, eu passei por cima e sou o que eu sou hoje. Eu agradeço muito por tudo isso. Então, como eu falo, eu faço esses trabalhos na sala de aula, nas escolas, em palestras, e espero que isso nunca mais pare, porque eu quero transformar cada vez mais pessoas em nota 10 na vida. E espero que você também seja nota 10 na sua vida. Então, eu sou nota 10 na minha vida e eu quero que você também seja nota 10 na sua vida. Até mais, espero que tenha gostado, espero que vocês dê algumas dicas do que posso melhorar. E também fale os relatos de vocês, do que tem medo de aprender, o que a gente pode fazer para melhorar. Me dê dicas de vídeos que vocês querem sobre qual assunto quer aprender, dicas de como podemos aprender algo que está muito difícil. Então vamos nessa, vamos fazer esse canal ser o canal diferencial desse YouTube. Então vamos lá, pessoal, vamos nessa, até mais.